paz. Graça e paz. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 19. Meus irmãos, Gênesis capítulo 19, versículos 30 a 38, é um dos textos mais tristes e pesados que você vai encontrar na Bíblia. É um texto que descreve o final da vida de Ló, pelo menos aquilo que o Antigo Testamento narra da vida de Ló. E você vai notar durante a exposição o quão deplorável esse homem e sua família se afundaram, um lamaçal de erros e pecados que eles acabaram entrando. Lembra você que o capítulo 19, ele começa com os dois anjos enviados por Deus a Sodoma, dando conhecimento a Ló e a sua família que Deus iria derramar juízo sobre aquela cidade. Deus, em um ato de graça e misericórdia, resolve poupar a família de Ló com uma condição, que ninguém olhasse para trás. Mas você que é familiarizado com a literatura bíblica, você lembra bem que nem todos assim o fizeram. A esposa de Ló olhou para trás e a Bíblia fala que recebeu como sentença de Deus transformar numa estátua de sal. Entretanto, Ló e suas duas filhas conseguiram, pela graça do Senhor, fugir do juízo. Entretanto, os versículos 30 a 38 é quando nós vamos ver o resultado, ou o passo adiante, quando esses três conseguem sair de Sodoma vivo, depois do juízo do Senhor sendo derramado. Então, eu peço a você que acompanhe a leitura, e nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre uma família arruinada, e é isso que esse texto vai nos mostrar. Diz o seguinte: subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami, e é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Meus irmãos, o que nós encontramos no livro de Gênesis, e de forma muito interessante, é que o escritor, de certa forma, ele apresenta para nós como que as primeiras famílias, essas famílias viveram. E dentre tantas famílias descritas aqui no livro de Gênesis, uma nos chama a atenção pela queda moral vertiginosa em que ela experimentou. Estou falando da família de Ló, o sobrinho de Abraão. O retrato desta família, queridos, somente aqui no capítulo 19, nos últimos versículos, nos ensina sobre a decadência moral e espiritual de seus membros, bem como também a influência que a sociedade corrompida de Sodoma teve sobre cada um dos membros desta família. Aqui é válido fazer uma recapitulação daquilo que Gênesis relata sobre Ló. Semana passada eu preguei um texto sobre Ló, que estava lá em Gênesis 14, mas a vida de Ló, a história de Ló na Bíblia começa lá em Gênesis capítulo 12, quando Ló deixa Ur na companhia e liderança do seu tio Abraão, lá no capítulo 12, dirigindo-se para Canaã. Só que com o passar do tempo, que o capítulo 12 da capítulo 19 de Gênesis vai nos mostrar, é que gradativamente Ló se desgarra da presença do seu tio e consequentemente também se desgarra da presença de Deus, permitindo que os dedos de Sodoma, pouco a pouco, fossem esmagando a sua alma e o seu coração cada vez mais. Quero lembrar você que lá em Gênesis capítulo 13, ao separar-se de Abraão, escolhendo o lucro pessoal, o que o texto descreve é que, primeiramente, ele resolveu morar perto de Sodoma. Passando o tempo, Gênesis capítulo 14, ele resolve morar perto da cidade. E Gênesis capítulo 19, versículo 1, ele então se torna um respeitável cidadão daquela cidade.
É fato que no capítulo 19, versículo 7, o texto descreve que Ló se envolveu tanto com a cidade de Sodoma, que ele passa a chamar os sodomitas de irmãos. Mais do que isso, o que o texto nos mostra é que ele entrega suas filhas em casamento para os homens decadentes dessa cidade. É fato que Ló tinha se tornado um cidadão importante, pela descrição do capítulo 19 de Gênesis. Mas é fato também que concessões marcaram a sua ascensão nessa comunidade. Isso porque, meus irmãos, não se pode viver confortavelmente em um lugar como Sodoma sem fazer concessões à sua moral. Então, por conta da perversão de Sodoma, mas ao mesmo tempo amparado pela graça de Deus, Ló e suas filhas foram poupados do juízo divino sobre essa cidade. E aqui em Gênesis capítulo 19, versículos 30 a 38, começa com a seguinte imagem: o homem que outrora foi próspero, agora no versículo 31, o texto descreve que ele está vivendo em uma caverna. E em um lugar sombrio, de trevas, Ló e suas duas filhas dão vazão a seus corações depravados, envolvendo-se em uma atitude extremamente lamentável, que é o incesto. E quando olhamos para um texto como esse, nós temos que perguntar: quais foram os motivos que levaram esta família a fazer o que fizeram? O que foi que levou essa família a se afundar moralmente tanto, a ponto de procurarem ter um relacionamento incestuoso? E eu quero partir para algumas respostas a essa pergunta, partindo desse texto para você nessa noite. A primeira é que eles avaliaram a situação pelas lentes erradas. Meus irmãos, o que o texto e Gênesis vai nos mostrar é que, fora da vontade de Deus, Ló faz as piores escolhas possíveis. Pense que após esse homem ter saído ileso, e aqui é a segunda vez, porque se você se lembra em Gênesis 14, semana passada pregamos sobre isso, esse homem é levado cativo pelo rei de Sodoma, mas Abraão age como um rei libertador e o salva. Mas esse homem, agora no segundo juízo de Deus, que é justamente a punição sobre Sodoma, quando acontece tudo isso, ele poderia ter voltado para o seu tio Abraão, mas o texto nos fala que ele escolhe outra direção. E volte os seus olhos aí para o capítulo 19, versículos 21 e 22, que perto da destruição de Sodoma, perto ali, quando estava quase para acontecer, Ló pede ao anjo, a um dos anjos que ali estava, que, olha, permita que eu fuja para a cidade vizinha. A cidade vizinha chamava Zoar. Os historiadores dizem que a cidade de Zoar era tão influenciada por Sodoma que era como se fosse uma mini Sodoma. E o anjo, então, direcionado por Deus, permite que ele vá para Zoar. Entretanto, abrigado em Zoar, o que o texto que nós lemos agora nos mostra, aqui em Gênesis versículos 30, o capítulo 19, versículo 30, é que Ló não confiou na proteção divina. E esse homem, então, consumido pelo medo, o que ele faz é pegar suas duas filhas e foge para as montanhas. Pior do que isso, ele torna-se um habitante de cavernas. Então, indo de Zoar para a caverna, o que Ló está fazendo aqui é tentando escapar dos terrores que ele deveria levar para Deus, mas de certa forma, ele prefere afogar-se em suas escolhas erradas. Há um escritor chamado Banhausen, que ele diz que quando um homem está fora da vontade de Deus, ele é assombrado pelos espantalhos de sua própria imaginação. E é justamente isso que nós enxergamos Ló fazendo aqui. Quando ele estava em Zoar, e ele começa a imaginar que Deus não iria protegê-lo ali. Assim, meus queridos, o homem que outrora era próspero, passa a viver com suas filhas em um isolamento escuro dentro de uma caverna. E digo para você que, de certa forma, essa caverna se torna uma metáfora da decadência moral de Ló. Porque as cavernas nos dias de Ló, e se você, por exemplo, ler Gênesis 25, você vai ver que as cavernas eram frequentemente usadas para túmulos. Lá em Gênesis 25, que eu acabei de citar, por exemplo, Abraão comprou uma caverna em Macpela para que sua esposa Sara fosse enterrado. Então, aqui espiritualmente sepultado, partindo dessa metáfora, Ló vive uma degenerada existência semelhante à morte. E o que nós enxergamos aqui é que ele e sua família,
aprofunda-se em uma corrupção moral cada vez mais profunda. E a partir do versículo 31, essa degradação moral por conta das escolhas erradas de Ló alcança o seu ápice. O texto aqui, o narrador omite o nome das filhas. Isso aqui é importante, porque na cultura do Oriente Próximo, quando o livro de Gênesis foi escrito, não dar nome a alguém em uma narrativa, como é o que está acontecendo aqui, é uma forma de censura ao ato errado que aquela pessoa fez. Então aqui, quando Moisés, ao escrever Gênesis, omite o nome dessas duas filhas de Ló, ele está censurando o que essas duas moças passam a fazer aqui no texto. Então as filhas de Ló, seguindo de certa forma o exemplo do seu pai, que Gênesis capítulo 19 nos mostra isso, o exemplo ruim do pai, tentando entregar as duas filhas para que os homens da cidade pudessem abusar delas, resolvem agir fazendo aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Elas provavelmente aqui, queridos, replicaram aquilo que havia colhido do seu pai, aquilo que havia presenciado e visto na cidade de Sodoma. E então, baseados no costume dos seus dias, essas moças percebem que o seu pai era velho demais para casar e para ter novos filhos e a sua descendência seguir adiante. Aí no versículo 31 existe a menção, não há outros homens na terra que venham unir-se conosco. E aqui é no sentido de que a família a partir daqui não teria conexões por um arranjo matrimonial como era costume naqueles dias. Na destruição de Sodoma, queridos, a destruição não foi apenas aspecto físico daquela cidade. Para essa família aqui, a vida social também havia sido fragmentada, destruída. Porque nenhum homem se importaria a unirem-se a elas, porque elas eram remanescentes de uma região que, de certa forma, era vista como amaldiçoada por Deus por conta do juízo divino. E aí, fazendo essa leitura, por conta disso, elas resolvem adotar um padrão avaliativo para agirem. E elas assim o fazem. E elas fazem baseado no quê? No costume de toda a terra. Então elas pegam o costume que elas aprenderam ali em Sodoma e tornam a sua regra de ação. O padrão avaliativo das filhas de Ló passa a ser então a sociedade sodomita, e não a comunidade pactual sob a dependência divina para a vida que existia com seu tio Abraão. Então, nessa tragédia familiar, queridos, nós percebemos que o caráter das filhas de Ló foi formado muito mais pela cultura sodomita do que pela herança do seu pai. Pensando aqui no seu parentesco com Abraão e aquilo que isso implica, de modo que essas moças não tiveram escrúpulos em ter filhos com seu pai bêbado. O texto fala que elas intencionalmente resolvem pecar praticando algo que era considerado, queridos, na cultura do Oriente Próximo, um absurdo, algo que era punido com a morte, que era o incesto. E a verdade é que, por mais que nós não percebamos, mas como as filhas de Ló, nós também somos constantemente formatados pela cultura em que nós vivemos. O mundo caído, queridos, que nos cerca, constantemente tenta formatar a nossa maneira de pensar e de agir. Muitos de nós, cristãos, nós pensamos que a forma que devemos avaliar como tratamos a nossa família, os nossos filhos, os nossos cônjuges, nossa profissão, a nossa vida em sociedade, vem da cultura, mas todavia não vem. Nosso padrão de avaliação e ação quanto à família, quanto à nossa vida como um todo, se formos basear na cultura e não na palavra, nós iremos cair nos mesmos erros que a família de Ló. Mas há um segundo ponto aqui que quero pensar com você, que levou essa família a agir como agiu. Eles conduziram a situação com a liderança errada. Como eu disse no início, Ló, perdido e sem saber que rumo tomar, o que nós vamos encontrar aqui no texto é um homem que é totalmente enganado pelas filhas, que aqui no caso assumem literalmente o controle da situação. Então aí nos versículos 33 e 35, reitera que Ló não percebeu, e que Ló de certa forma foi passivo antes, durante e depois o incesto tramado e executado por suas duas filhas. E aqui então, em um contexto sombrio,
à noite, em uma caverna, acontece um crime espiritual hediondo. E aqui essas moças, elas foram pragmáticas, porque a intenção de preservar a linhagem da família era algo honroso. Só que o incesto como meio de alcançar isso era deplorável. E de certa forma, parece que essa proposta revoltante, né, e antinatural ao extremo, aqui, de certa forma, nós vamos entender que Moisés escreve, mas posteriormente nós vamos ver também em outros textos bíblicos, na lei mosaica, esse evento sendo punido com a morte. O incesto era um pecado punido pela lei mosaica com a morte. Então, o que o texto descreve é que a estratégia, né, adotada pelas filhas para a realização desse propósito, nós entendemos aqui pelo texto que, de certa forma, elas sabiam que o seu pai não aprovaria o incesto. O que o texto aqui sugere é que, aparentemente, elas acreditavam que, a menos que seu pai não estivesse bêbado, ou seja, seu pai estivesse em sã consciência, ele não concordaria com esse ato deplorável de lasciva. Mas Ló estava bêbado, mas mesmo assim ele é culpado pelo que fez. Na verdade, meu irmão, alguém totalmente inconsciente não pode fazer o que Ló fez. Mais do que isso, a facilidade com que nas 2 noites ele se embriaga é um sinal de que ele estava acostumado com o excesso de bebida. Então perceba que as escolhas de Ló promoveram uma formação de caráter defeituoso em suas filhas, porque aqui elas estão replicando o que os moradores de Sodoma faziam: perversão moral, perversão sexual, perversão espiritual. As filhas de Ló, então, misturaram a embriaguez com a sensualidade de forma indireta, meus queridos. Quando Ló resolve levar sua família para morar dentro daquela cidade, Ló fazia parte disso. De acordo com a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7, é uma descrição de como que Ló vivia em Sodoma. E esse texto diz que Ló era angustiado por conta da conduta depravada dos sodomitas. Só que mesmo sendo angustiado com essa conduta deplorável, ele pouco disse, ou ele pouco fez nessa cidade. Ló, meus queridos, havia literalmente fechado os olhos e tapado os ouvidos aos pecados cometidos em Sodoma. Ele era aquele tipo de homem que não aprovava a conduta, mas também não falava nada contra. E as suas filhas viram, pior do que isso, presenciaram o caráter irresponsável que tão astutamente mascarou o que realmente ele pensava. Essas 2 moças presenciaram que ele as ofereceu para apaziguar os homens inflamados de Sodoma. É uma traição monstruosa do dever paternal, lá no início do capítulo 19. Aqui, meus queridos, nós temos a descrição que as suas filhas usaram aquilo que havia aprendido em Sodoma e observando o seu pai. Elas usaram o seu vinho, usaram o seu engano, usaram a sua traição misturada e servida em um copo infame nas profundezas de uma caverna escura. E aqui nós temos uma triste, uma cruel ironia. Porque, queridos, Ló realizou o ato vergonhoso que ele havia sugerido aos homens de Sodoma no início do capítulo 19, ou seja, ele dormiu, ele teve relação sexual com as suas filhas. E o texto fala que pela manhã Ló não se lembrava do que havia feito, mas mesmo assim ele é culpado. O álcool não é uma desculpa para o pecado. A embriaguez de Ló, queridos, assim como a embriaguez de tantas outras pessoas que por conta da embriaguez cometem desatinos, simplesmente facilita o funcionamento do lado negro que existe no coração caído de todos os homens. Então esse homem efetivamente permitiu que o espírito da cidade de Sodoma dominasse a alma de sua família, a alma de suas filhas. E a bem da verdade é que após o julgamento divino e destruição de Sodoma, aqueles que foram poupados da ira divina sucumbiram aos pecados semelhantes daqueles que morreram no julgamento. Aqui nessa caverna o que nós testemunhamos, queridos, é o renascimento da cidade de Sodoma. Sodoma pode ter sido destruída no capítulo 19, alguns versículos antes daqui da caverna. Mas aqui na caverna nós vamos ver que Sodoma continuava viva, e bem viva,
na família de Ló. O mais triste disso é que Ló era o pai de tudo isso. E dado aquilo que essas duas moças fizeram, há um terceiro ponto que quero pensar com você nessa noite, que elas escolheram, ou eles escolheram, os frutos de seus erros. Ações desastrosas têm consequências desastrosas. E o pai que oferece as duas filhas para que fossem abusadas pelos homens de Sodoma, agora não percebe o que suas filhas acabaram de praticar. Meu querido, você tem noção que aqui Ló agora não era apenas o pai de suas filhas, mas também o pai de seus netos? A história da família de Ló mostra como o pecado tem um alto poder destrutivo, e ao mesmo tempo como o pecado tem um poder de desestruturar uma família inteira. Por conta do pecado, queridos, do incesto, as filhas de Ló engravidaram e dão à luz a dois filhos, Moabe e Ben-Ami. E aqui o que é triste é porque no Antigo Testamento geralmente dava-se nome por conta daquilo que os pais viviam. Então o nome era dado de acordo com a circunstância que a pessoa estava vivendo. E o nome dessas duas crianças escancara aquele pecado familiar, porque Moabe significa meu pai e Ben-Ami significa filho do meu parente paterno. Mas a história desses dois filhos não acabam aqui. Desse incesto vieram dois importantes inimigos de Israel. Os amonitas e moabitas, queridos, foram inimigos ferrenhos dos descendentes de Abraão. Os descendentes de Ló, queridos, fizeram parte da história de Israel. Deuteronômio capítulo 2, versículos 9 e 19, faz a primeira menção a eles quando Israel estava se apropriando da terra prometida. Ainda sobre essa triste descendência, lá em Deuteronômio capítulo 23, versículos 2 a 4, os moabitas e amonitas são proibidos por Deus de participar de qualquer assembleia que o povo de Israel fizesse ao Senhor. Então, o legado de Ló, Moabe e Amon, quando nós chegamos em Números capítulo 25, você vai ver que contribuíram com a pior sedução carnal ocorrida na história de Israel. Quando as mulheres amonitas, lideradas ali por Balaão e por Balaque, elas se entregam aos homens de Israel, provocando a ira do Senhor. Então, durante séculos, Israel travou guerra contra essas duas nações e as poupou em virtude do relacionamento ancestral que existia entre elas. Lá em Deuteronômio capítulo 2, você vai ver o relato sobre isso. Mas aqui anota, queridos, é que tudo aquilo que Ló havia se dedicado virou cinzas e perdeu-se em ruínas. Ló, a partir de agora, não é mais mencionado no Antigo Testamento. A sua história, meus irmãos, não tem mais importância, nem mesmo a sua morte recebe menção. Então a história de Ló serve de advertência para aqueles que se dizem cristãos, mas são amigos de Sodoma, acham que podem viver perto de Sodoma, porque mais cedo ou mais tarde, ou o julgamento divino cai sobre a sua vida, ou você vai acabar envolvendo num tipo de pecado, igual essas filhas de Ló. Serve de advertência para nós. Ironicamente, embora Ló estivesse revoltado por Sodoma, como mostra esse texto e demais textos de Gênesis, estava pegado à sua alma. Então é possível nós como cristãos ficarmos angustiados com o mundo, assim como Ló ficou com Sodoma, mas mesmo assim nos agarrarmos ao mundo como se fosse a última coisa da nossa vida. E esse fato triste e lamentável, queridos, que é a história de Ló e suas filhas, tem implicações para nós. E tem aplicações importantíssimas que temos que pensar a partir desse texto. E a primeira que penso com você nessa noite, para te ajudar a nós a colocarmos em prática esse texto, é que nós temos que fazer da Bíblia as nossas lentes para avaliar a nossa realidade. Meus irmãos, na história da família de Ló, todas as decisões erradas foram tomadas seguindo o referencial teórico errado. Ló, ao escolher morar perto de Sodoma,
fez seguindo o materialismo que existia em seu coração. As suas filhas, ao promoverem o incesto, fizeram segundo a cultura e a perversidade aprendida na cultura de Sodoma. Então, o que esta família fez é aquilo que incontáveis vidas, desde a queda do homem em pecado, fazem. Desconsideram a palavra do Senhor para agirem, desconsideram a palavra de Deus para viverem. E a verdade é que, percebendo ou não, todos nós damos a algo ou a alguém a última palavra. Os nossos pais, a nossa cultura, a nossa comunidade, os nossos sentimentos, pesquisa de opinião, o governo, nossas impressões, ideologias e por aí vai. Todos nós, meus irmãos, temos algo ou alguém para o qual nos voltamos, para ser o nosso guia em decisões pequenas ou em decisões importantes na nossa vida. Nancy Pearce adverte que sempre estamos interpretando nossa realidade ou nossa experiência, levando em conta a revelação divina ou outro sistema de pensamento. Sempre processamos dados, pensando em nossa vida, em consideração alguma estrutura teórica que adotamos para entender o mundo. Calvino dizia que nós devemos ter nas Escrituras as lentes para enxergar o mundo. As Escrituras servem como lentes de óculos que nos ajudam a enxergar e interpretar nossa realidade. Então, quando um cristão resolve avaliar a sua realidade, a sua situação, a sua vida, a sua família, o seu negócio fora da Bíblia, é como se ele estivesse tomando emprestado outros óculos para enxergar. E você que sabe óculos, você que usa óculos, você sabe disso. Às vezes seu grau é mínimo e você resolve pegar um grau maior, você não vai enxergar direito, ou o contrário. E o problema é que quando nós deixamos de ter a Bíblia como referencial teórico para avaliar nossa realidade, ou nossas escolhas, ou nossas ações, e nós usamos a cultura, a ideologia, influenciadores digitais ou por aí vai, nós estamos usando óculos estragados, danificados e pervertidos. E eu quero lhe falar, queridos, que aqui em LOL o que nós vamos perceber é que as lentes moldam o usuário. Nós falhamos em ser sal e luz para uma cultura perdida em que nós vivemos, porque nós trocamos os óculos e passamos a ser moldados por nossa cultura. Então é nosso papel como cristão fazer das Escrituras a nossa regra de fé e prática. Meu querido, minha querida, é por ela e através dela que nós vivemos, que nós avaliamos tudo o que nós fazemos. Tudo deve passar pelo crivo das Escrituras, bem como através dela e por meio dela direcionamos e agimos. Um dos erros que nós cometemos hoje é que nós pensamos que a Bíblia está desatualizada. Pastor, mas como é que eu vou usar a Bíblia para analisar esse mundo caído? Nós precisamos de óculos novos para avaliar esse mundo velho caído. Eu te digo que não. Na verdade, o que nós precisamos, mais do que nunca, é usar os velhos óculos das Escrituras para ver o mundo corretamente. E vou além disso. O maior investimento que você faz na sua vida, na sua família, nos seus filhos, na igreja, na sociedade, é usar as lentes das Escrituras para poder enxergar esse mundo como de fato ele é. Esse mundo é mau, esse mundo é depravado, esse mundo é corrompido. E não espere que esse mundo vai melhorar, porque não vai. Meu querido, não pense que é possível como crente você ser amigo do mundo, porque não é. E a Bíblia, quando você usa ela como referencial teórico, ela vai te falar, você não pode ser amigo do mundo. Sodoma não é o lugar para habitarmos. Te digo uma coisa, você só vai enxergar Sodoma como um lugar hostil, como um lugar mau para você habitar, se você estiver amparado pelas Escrituras, mostrando corretamente a realidade que ali impera. Enquanto não tivermos a Bíblia como referencial teórico, esse mundo, como dizia Tozer, nós jamais iremos enxergar ele como um lugar de batalha, mas iremos enxergar como um parque de diversão. E não é. Uma segunda implicação desse texto para nós, queridos, é que nós temos que lutar para manter-nos puros na Sodoma de nossos dias.
família de Ló, queridos, nos mostra quão destrutivo o pecado é, quão poderoso o pecado é, quão ilusório o pecado é. E aí, considerando a cidade em que as suas filhas haviam sido educadas e o exemplo recebido do pai, nós podemos entender o que essas moças fizeram, mas não deixar de ficar boquiabertos com tamanha perversidade cometida por elas. Estou dizendo isso, sabe por quê? Porque nós começamos a acostumar com o pecado. Nós começamos. Semana passada eu vi uma cena numa padaria, se eu não me engano, foi no Nordeste, agora não lembro a cidade que foi, que uma pessoa, um cliente morreu dentro da padaria. O que as pessoas fizeram? Isolaram a parte onde ele estava morto, cobriram e continuaram atendendo normalmente. E pessoas ali comendo do lado como se nada tivesse acontecido. Isso não é normal, queridos. Isso não é normal. Falando sobre Ló, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 a 8, o texto afirma que Ló era um justo afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Pedro aqui nos diz que Ló sofria pela impiedade que havia ao seu redor. Ou seja, o que Pedro está nos dizendo é que Ló nunca se identificou com aquilo que ele via. Só que, no entanto, ao mesmo tempo, esse homem não queria deixar a cidade de Sodoma por nada. Aqui está a incoerência. A tolice de Ló é que, embora o mundanismo de Sodoma irritasse, afligisse a sua alma, ele vivia o mais próximo que podia de Sodoma. Tragicamente, ele manteve Sodoma com ele até o seu final amargo, que nós temos a descrição aqui em Gênesis capítulo 19. E o resultado foi que, embora Deus tenha julgado toda Sodoma, exceto Ló e suas duas filhas, Sodoma aqui renasce na vida desses três. Por isso, partindo aqui desse texto, nós podemos crer que é possível pessoas como nós, cristãos, professamos a fé, fomos criados no ambiente evangélico, é possível viver verdadeiramente angustiado pelo curso desse mundo, é possível viver vidas em que nós olhamos e falamos, olha, não pertence a esse mundo é imoral, esse mundo é mau, é depravado, mas ao mesmo tempo, mesmo isso nos angustiando, nós podemos ser profundamente influenciados pela cultura de Sodoma. Nós não apenas vivemos, mas assim como Ló e suas filhas, nós somos agentes para que essa cultura caída e corrompida renasça a partir daqueles que mais amamos. Se eu perguntasse para você, olha, você se ofende de ver o nome de Cristo blasfemado? Você ia falar sim, lógico. Você se revolta com tanta promiscuidade em nossa nação? Você vai falar, claro que sim, pastor. Você fica indignado com a corrupção no país, políticos? Pastor, com certeza. Você fica bravo com policial corrupto, com traficante? Pastor, óbvio. Entretanto, nós, cristãos, que muitas vezes nos revoltamos com tudo que está de errado no mundo, muitos de nós não estamos dispostos a renunciar aos seriados indecorosos, às amizades pervertidas, a ambientes promíscuos que muitas vezes estamos frequentando. E assim como Ló, nós queremos a nossa parte nesse mundo, queremos ter nossa fatia, queremos ter uma dupla cidadania. Olha, eu sou cidadão do céu, mas dá para viver aqui na terra também. Derek Kidney, comentando esse texto, fala que Ló era um homem justo sem o espírito de peregrino, ou seja, era um homem que tinha uma alma justa, mas que foi sugado pelo mundo. E meu irmão, eu quando me deparo com um texto como esse, eu oro, Senhor, me ajude para que eu não esteja denunciando o pecado, ao mesmo tempo em que estou correndo atrás de outros pecados, por quem não neguei a mim mesmo. Que seja nossa oração essa, queridos.
E a última implicação, e aqui nós finalizamos o sermão nessa noite. Meu irmão, minha irmã, corramos para aquele que pode nos livrar das cavernas mais sombrias da nossa existência. Ló, o homem que outrora fora próspero, termina os seus dias, pelo menos no Antigo Testamento, aquilo que descreve sobre ele, em uma caverna, visualizando suas filhas gerarem frutos de um incesto. Já parou para pensar como que esse homem deve ter se sentido? Parou para pensar? Será que ele percebeu que suas escolhas pecaminosas colocou ele e a sua família naquela situação? Como eu disse, a sua vida na caverna é uma metáfora para a sua existência em pecado, uma existência de escuridão, terra de sombras, uma vida sem esperança. Mas quem sabe você que entrou aqui na igreja hoje, quem sabe isso aconteceu também com você. Quem sabe por conta de concessões do passado, hoje a sua vida espiritual está nas trevas. Quem sabe os seus erros levaram a sua família a colher frutos desastrosos, tristes, sombrios, como Ló e sua família. E pode até ser que hoje você comece a ter consciência de tudo e você comece a se perguntar: como foi que eu entrei nisso? E você continua se perguntando: como é que eu posso sair disso? Meus irmãos, quantas famílias dentro da igreja estão vivendo em uma caverna, metaforicamente falando, igual a família de Ló? Quantos pais cristãos têm visto seus filhos cometendo pecados tão hediondos como as filhas de Ló? Quantos pais levaram seus filhos a viverem em uma caverna espiritual por conta dos seus pecados? Quantas famílias destroçadas por conta da falta de vida cristã de seus membros? A resposta, queridos, é que a única porta, a única saída é correndo para aquele que é gracioso, é correndo para aquele que antes de enviar juízo em Sodoma, envia graça, enviando 2 anjos e dizendo: fuja daí. Meus irmãos, os profetas do Antigo Testamento visualizaram uma era de restauração quando o Senhor favoreceria novamente os descendentes de Ló. Jeremias capítulo 48, versículo 47, Jeremias 49, versículo 6, Deus diz que chegaria o dia em que a sorte, em que a vida de Moabe e de Amon seria mudada. Historicamente, a união de Ruth, a moabita, com descendente de Judá, Boaz, reconciliou famílias alienadas, as famílias alienadas de Ló e Abraão, promovendo o maior rei de Israel, que é Davi. Então eu vou te falar nessa noite, por amor à sua alma, que a única forma de um descendente de Ló, um pecador como nós, nos reconciliarmos com a descendência de Abraão, é através do descendente Jesus Cristo. A única forma de sermos salvos é crendo naquele que foi crucificado, naquele que foi morto, naquele que foi sepultado em uma caverna, mas ressuscitou. Mateus, queridos, capítulo 27, versículos 59 a 60, fala que José tomou o corpo e o envolveu num lençol limpo, feito de linho, e o colocou num túmulo novo de sua propriedade, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Essa é a descrição de onde Jesus Cristo foi colocado depois de morrer naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Jesus foi colocado em uma caverna para que nunca mais vivêssemos em uma caverna de morte espiritual. Jesus Cristo, quer dizer, é aquele que desceu a uma caverna para nos resgatar de uma existência morta, em escuridão, em trevas. Jesus Cristo é o único que tem poder suficiente para puxar você pelos braços e lhe resgatar de qualquer caverna escura que o pecado lhe aprisionou. O próprio Jesus Cristo falou sobre isso lá em João 5,25, que os mortos ouvem a sua voz através do Evangelho e vivem. Paulo, em Romanos capítulo 6,
afirma que quando cremos em Cristo, nos unimos a Ele em sua morte e sua ressurreição, ou seja, nos unimos a Cristo naquela caverna, bem como nos unimos a Ele quando a pedra foi removida. Então a nossa única saída é confiar naquele que lutou na escuridão, nos salvando de um abismo de pecados, ao verter o seu sangue na cruz para cumprir nosso resgate na cruz.